Seção 43. 24 de março de 1981. 43.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Antes de nos comunicarmos, solicitamos o ajuste, sem tocar o complexo do corpo deste instrumento, do item que pressiona sobre a cabeça do instrumento. Isto está causando alguma interferência em nosso contato. 43.1 Questionador. Seria o travesseiro ou algo além? Você se refere ao travesseiro sob o pescoço. R. Eu sou Ra. Existe uma linha de interferência cruzando a coroa da cabeça. 43.2 Questionador. Seria isto? Era isto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Por favor, aumente a distância a partir da coroa da cabeça. 43.3 Questionador. Isto foi satisfatório. R. Eu sou Ra. Sim. 43.4 Questionador. Me desculpe por termos falhado em notar aquilo. R. Nós nos comunicamos agora. 43.5 Questionador. Eu tentarei apenas retomar a última questão, que sobrou da última sessão. Se você puder respondê-la, eu não sei se é de alguma importância, mas apenas me ocorreu que as partes removidas na mutilação de gados são as mesmas sempre e eu apenas imaginei se isto está relacionado aos centros de energia e por que elas eram importantes, se esse for o caso. R. Eu sou Ra. Isto está basicamente correto, se você entender que existe uma ligação entre os centros de energia e as várias formas pensamento. Assim, os medos da consciência em massa criam um clima para a concentração sobre a remoção de partes do corpo que simbolizam áreas de preocupação ou medo na consciência em massa. 43.6 Questionador. Você está dizendo, então, que estas partes que são removidas, estão relacionadas à consciência em massa da forma humana, em terceira densidade no planeta e este medo está sendo usado de alguma forma pelas entidades de segunda densidade ou, correção, pelas entidades formas pensamento que realizam as mutilações. R. Eu sou Ra. Isto está correto como declarado por último. As entidades formas pensamento se alimentam do medo, assim, elas são capazes de realizar dano preciso, de acordo com sistemas de simbologia. Os outros tipos de segunda densidade, dos quais você fala, precisam do, como vocês chamam, sangue. 43.7 Questionador. Estes outros tipos de segunda densidade precisam do sangue para permanecerem no físico. Eles vêm e vão da densidade física de um dos planos astrais. R. Eu sou Ra. Estas entidades são, digamos, criaturas do grupo de Órion. Elas não existem em planos astrais, como as formas pensamento, mas esperam sob a superfície da Terra. Nós, como sempre, os lembramos de que é nossa impressão que este tipo de informação não tem importância. 43.8 Questionador. Eu concordo com você de todo o coração, mas eu às vezes me perco, antes de investigar uma área, ao tentar definir se isso levará a um melhor entendimento. Isto apenas parecia estar relacionado de alguma forma aos centros de energia, que nós estávamos falando a respeito. Eu farei uma declaração e você comentará sobre sua corretude. A declaração é: quando a luz do Criador se separou ou se dividiu em cores e centros de energia para a experiência, então, a fim de se reunir com o Criador, os centros de energia devem ser balanceados exatamente da mesma forma que a luz dividida era, quando se originou do Criador. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Dar a esta questão uma simples resposta seria quase impossível. Nós devemos simplificar nos concentrando sobre o que nós consideramos ser a ideia central na direção do que você está buscando. Nós temos, muitas vezes agora, falado sobre a relativa importância do balanceamento, como oposto à relativa insignificância da ativação máxima de cada centro de energia. A razão é como você corretamente conjecturou. Dessa forma, a entidade está preocupada, se estiver no caminho da capacidade de colheita positiva, com a regularização das várias energias da experiência. Assim, a mais frágil entidade pode estar mais balanceada que uma com extrema energia e atividade em serviço a outrem, devido à meticulosidade com a qual a vontade é focada sobre o uso da experiência em conhecer o self. As densidades, além da sua própria, dão ao indivíduo minimamente balanceado muito tempo-espaço e espaço-tempo com o qual continuar a refinar estes balanceamentos interiores.
43.9 Questionador. Na próxima densidade, ou a. Na quarta densidade, a catálise da dor física é usada como mecanismo para balanceamento experiencial. R. Eu sou Ra. O uso da dor física é mínimo, tendo a ver apenas com o final da encarnação de quarta densidade. Esta dor física não seria considerada severa o suficiente para tratar, digamos, em terceira densidade. Os catalisadores das dores mental e espiritual são usados em quarta densidade. 43.10 Questionador. Por que a dor física é parte do final da quarta densidade? R. Eu sou Ra. Vocês chamariam esta variedade de dor, fadiga. 43.11 Questionador. Qual é o? Você poderia declarar o período de vida médio na quarta densidade de encarnação espaço-tempo? R. Eu sou Ra. A encarnação espaço-tempo típica da quarta densidade harmoniosa é aproximadamente 90.000 de seus anos. Como vocês medem tempo? 43.12 Questionador. Então, existe um tempo-espaço. Existem múltiplas encarnações em quarta densidade com experiências tempo-espaço entre encarnações. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 43.13 Questionador. Quão longo é um ciclo de experiência em quarta densidade em nossos anos? R. O ciclo de experiência é aproximadamente 30 milhões de seus anos, se as entidades não forem capazes de serem colhidas mais cedo. Existe, nesta densidade, uma colheita que é completamente uma função da preparação do complexo de memória social. Não é estruturada como é a sua própria, pois ela lida com uma distorção mais transparente do Uno infinito Criador. 43.14 Questionador. Então a grande diferença na capacidade de colheita entre a terceira e a quarta densidades é que, ao final da terceira densidade, o indivíduo é colhido como uma função do raio violeta individual, mas em quarta densidade. É então o equivalente ao raio violeta para o complexo de memória social completo que deve ser de uma natureza colhível para seguir para a quinta densidade. R. Eu sou Ra. Isto está correto apesar de que, em quinta densidade, entidades podem escolher aprender como um complexo de memória social ou como complexos mente-corpo-espírito e podem se graduar para a sexta densidade sob estas condições, pois a densidade da sabedoria é uma densidade extremamente livre. Enquanto as lições da compaixão, que levam à sabedoria, necessariamente têm a ver com outros céus. 43.15 Questionador. Então, a colheita da sexta densidade é estritamente do complexo de memória social porque, novamente, nós temos a compaixão combinada de volta usando a sabedoria. R. Eu sou Ra. Isto está bem correto. 43.16 Questionador. Nós sabemos que o veículo físico, em quarta densidade, que é usado durante espaço-tempo, eu estou supondo, é bem familiar. Aquele que nós usamos agora em terceira densidade. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Os elementos químicos usados não são os mesmos. Entretanto, a aparência é similar. 43.17 Questionador. É necessário comer comida em quarta densidade. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 43.18 Questionador. O mecanismo de, digamos, catálise social devido à necessidade de alimentar o corpo então está ativo em quarta densidade. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. O ser de quarta densidade deseja servir e a preparação de alimentos é extremamente simples devido à comunhão aumentada entre as entidades e os gêneros alimentícios vivos. Portanto, esta não é uma catálise significante, mas em vez disso, uma simples pré-condição da experiência espaço-tempo. A catálise envolvida é a necessidade da ingestão de gêneros alimentícios. Isto não é considerado importante por entidades de quarta densidade e, portanto, auxilia no ensino-aprendizado da paciência. 43.19 Questionador. Você poderia expandir um pouco sobre como isso auxilia no ensino-aprendizado da paciência? R. Eu sou Ra. Parar o funcionamento do serviço a outrem por um tempo suficiente para se ingerir gêneros alimentícios é invocar paciência. 43.20 Questionador. Eu suponho que não seja necessário ingerir comida em quinta densidade. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Entretanto, o veículo necessita de comida que pode ser preparada pelo pensamento.
43.21 Questionador: que tipo de comida seria esta? R. Eu sou Ra. Você poderia chamar este tipo de comida néctar, ou ambrosia, ou um caldo de luz de tonalidade branca dourada. 43.22 Questionador: qual é o propósito da ingestão de comida em quinta densidade? R. Eu sou Ra. Este é, de certa forma, um ponto central. O propósito do espaço-tempo é o aumento da ação catalítica apropriada à densidade. Uma das pré-condições para a existência em espaço-tempo é alguma forma de complexo de corpo. Tal complexo de corpo deve ser abastecido de alguma maneira. 43.23 Questionador: então, existe em terceira densidade, o abastecimento do nosso complexo de corpo não é apenas simplesmente o abastecimento do complexo, mas nos dá oportunidades de aprender serviço. Em quarta densidade, ele não apenas abastece o complexo, mas nos dá oportunidades de aprender paciência. Em quinta densidade, ele abastece o complexo, mas ele ensina. R. Eu sou Ra. Em quinta densidade é conforto, pois aqueles de mentes compatíveis se reúnem para compartilhar este caldo, assim se tornando unos em luz e sabedoria enquanto unem corações e mãos em atividade física. Assim, nesta densidade, ele se torna uma consolação em vez de um catalisador para aprendizado. 43.24 Questionador: eu estou simplesmente tentando rastrear, podemos dizer, a evolução deste catalisador que então, como você disse, muda em quinta densidade. Eu poderia também completar isto e perguntar se há alguma ingestão de alimento em sexta densidade. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Entretanto, a natureza deste alimento é aquela de luz e é impossível descrever para você de qualquer forma significativa com relação à essência de sua pergunta. 43.25 Questionador: em quarta densidade, neste planeta, depois de nós estarmos totalmente transitados e a colheita estiver completa, seres de quarta densidade estarão encarnados na superfície deste planeta como nós o conhecemos agora, esta superfície em particular. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Os vórtices de probabilidade e possibilidade indicam que isto é o mais provável. 43.26 Questionador: então, haverá naquele momento quaisquer seres de quinta densidade e ou sexta densidade na superfície do planeta? R. Eu sou Ra. Não por uma medida bem longa de seu tempo, já que seres de quarta densidade precisam gastar seu aprendizado e ensino espaço-tempo com entidades de sua própria densidade. 43.27 Questionador: então, basicamente o que você está dizendo é que naquele ponto, os ensinamentos de seres de quinta ou sexta densidade não seriam muito bem entendidos pela quarta densidade, nova quarta densidade. R. Eu sou Ra. Você deseja nos questionar sobre este ponto? 43.28 Questionador: eu acho que não declarei isso corretamente. É verdade que os seres da quarta densidade, nova quarta densidade então precisam evoluir em seus pensamentos para alcançarem um ponto onde lições de quinta densidade teriam valor. R. Eu sou Ra. Nós compreendemos a essência de sua pergunta. Apesar de ser verdade que enquanto os seres de quarta densidade progridem, eles têm mais e mais necessidade de ensinamentos de outras densidades, é também verdade que tal como nós falamos com vocês devido ao chamado, também a informação chamada está sempre disponível. É simplesmente que seres de quinta densidade não viverão sobre a superfície da esfera planetária até que o planeta alcance o nível vibratório de quinta densidade. 43.29 Questionador: eu estava pensando, então, se o mecanismo de ensino-aprendizado era o mesmo, relativamente, então em quarta densidade. A partir do que você diz, parece que é necessário que primeiro exista o chamado para que o ensino-aprendizado de quinta densidade seja dado à quarta, bem como um chamado deve existir aqui antes que lições de quarta densidade sejam dadas à terceira. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Esta questão está enganada, pois experiência em quarta densidade é enfaticamente não a mesma que experiência em terceira densidade. Entretanto, é correto que o mesmo mecanismo de chamado predispõe a informação recebida de forma consoante com o livre-arbítrio. Você pode perguntar mais uma questão completa neste trabalho. 43.30 Questionador: você declarou que a chave para o fortalecimento da vontade é a concentração.
Você poderia me dizer a importância relativa dos seguintes auxílios para a concentração? Eu tenho listados: silêncio, controle de temperatura, conforto do corpo, isolamento tal como uma gaiola de Faraday isolaria a radiação eletromagnética, isolamento da luz visível e um perfume constante. Tal como o uso de incenso, para o fortalecimento de sua concentração e meditação. Em outras palavras, uma situação de um tipo de isolamento. Você mencionou que esta era uma das funções da pirâmide. Eu sou Ra. As analogias das atividades do complexo do corpo para o complexo da mente e do espírito foram discutidas anteriormente. Você pode considerar todos estes auxílios previamente mencionados como aqueles úteis ao estímulo daquilo que, de fato, auxilia a concentração, isto sendo a vontade da entidade. Esta livre vontade pode estar focada em qualquer objeto ou objetivo. 43.31 Questionador: eu estava tentando chegar em se seria de grande importância construir um local melhor para nossas meditações. Nós temos distrações aqui dos tipos que eu mencionei, e eu sei que é totalmente de nosso livre-arbítrio se nós vamos construir isto ou não, mas eu estava apenas tentando chegar aos princípios. Por exemplo, a gaiola de Faraday seria uma construção bem grande e eu estava pensando se seria de algum valor real. Eu sou Ra. Sem infringir sobre o livre-arbítrio, nós sentimos ser possível declarar que a gaiola de Faraday e o tanque de isolamento são engenhocas. O envolvimento do self em uma atmosfera silvestre, longe de distrações, em um lugar de trabalho usado para nenhum outro propósito, no qual você e seus associados concordem deixar de lado todos os objetivos, a não ser aquele da busca meditativa pelo infinito Criador digamos, não uma engenhoca, mas fazer uso da criação do Pai em amor de segunda densidade e em amor e apoio de outros selves. Existem mais quaisquer questões breves antes deste trabalho chegar ao fim. 43.32 Questionador: eu apenas perguntaria se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou para melhorar o contato. Eu sou Ra. Tudo está bem. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 44. 28 de março de 1981. 44.0 Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 44.1 Questionador: o instrumento tinha alguma pergunta com relação à sua vitalidade. Nós estávamos tendo dificuldades em avaliá-la. Seria possível para você comentar sobre isso? Eu sou Ra. Nós examinamos este instrumento e achamos que nós podemos servir sem infringimento, devido à decisão deste instrumento de seguir a avaliação mais cuidadosa possível, em vez da mais desejada. Nós ficamos surpresos por sermos capazes de manter contato de forma regular durante este período mais intenso de interferência negativamente influenciada. Transferências de energia sexual têm, em alguns trabalhos, dado a este instrumento recursos vitais adicionais com os quais se abastecer. Entretanto, isto não acontece neste trabalho e, portanto, a vontade do instrumento guia seu complexo do corpo. Este instrumento não tem julgamento sobre este serviço. A faculdade da vontade, enquanto reconhecida como a mais central e de mais valor, poderia, nesta aplicação, causar séria distorção no complexo do corpo do instrumento. Devemos notar que o martírio não é necessariamente útil. Nós solicitamos a este instrumento que examine estes pensamentos, julgue e discrimine a possível verdade deles, e se eles forem considerados verdadeiros, nós sugerimos a este instrumento que libere o poder de julgamento para o grupo de apoio, cujos interesses estão balanceados bem mais que os desse instrumento. Permita que decisões sejam tomadas sem expectativa ou conexão com o resultado. Nossas esperanças, devemos dizer, para contato a longo prazo, através deste instrumento, dependem da maturação de sua habilidade de estar disponível para o serviço a outrem através da aceitação de suas ajudas e com isso, permanecer um instrumento viável. Queremos agradecer ao questionador por nos permitir falar até este ponto, pois nós estávamos cientes das distorções incumbentes sobre aquela cuja vontade de servir não é regulada pelo conhecimento das limitações da distorção do complexo do corpo. 44.2 Questionador: você, por favor,
terminaria este contato assim que for necessário, já que nós não estamos cientes da vitalidade do instrumento neste momento. R. Eu sou Ra. Na forma de suas palavras, nossas mãos estão, até certo ponto, atadas. Este instrumento invocou reservas interiores, que são dispendiosamente trazidas. Portanto, nós temos a honra-dever de usar esta energia com o melhor de nossa habilidade. Quando ela se tornar baixa, nós iremos certamente, como sempre, expressar a necessidade de encerramento do trabalho. A única maneira de evitar este compartilhamento de serviço a qualquer custo é se retirar do trabalho. É um dilema. 44.3 Questionador. Você poderia me dizer que tom foi aquele que eu ouvi em meu ouvido esquerdo quando você iniciou sua comunicação? R. Eu sou Ra. Este foi um sinal negativamente orientado. 44.4 Questionador. Você poderia me dizer como eu escutaria um sinal positivamente orientado? R. Eu sou Ra. Dois tipos existem de sinal positivo. Primeiro, na localidade do ouvido direito o sinal indica que você está recebendo alguma mensagem não falada dizendo, escute. Tenha atenção. O outro sinal positivo é o tom sobre a cabeça, que é uma confirmação balanceada de um pensamento. 44.5 Questionador. Existe mais algum sinal negativamente orientado que eu recebo? R. Eu sou Ra. Isto está correto. Você é capaz de receber formas pensamento, formas palavra e visões. Entretanto, você parece capaz de discriminar. 44.6 Questionador. Existe uma razão para eu ser aberto a estes sinais de natureza negativa? R. Eu sou Ra. Você não é todas as coisas. 44.7 Questionador. Eu acho que poderia ser uma boa ideia se nós terminássemos o contato neste momento, para permitir que o instrumento ganhe mais energia necessária antes de continuarmos. Esta é minha decisão nesse momento. Eu gostaria muito de continuar o contato, mas me parece, apesar de eu não poder dizer o nível do instrumento, que o instrumento não deveria usar mais nenhuma energia. R. Eu sou Ra. Nós estamos respondendo a uma pergunta não feita. Entretanto, é muito saliente, portanto, nós imploramos seu perdão por este infringimento. A energia foi perdida para o instrumento, dedicada a este propósito apenas. Você pode fazer como quiser, mas esta é a natureza da preparação do instrumento para contato e é a única razão para nós a usarmos. 44.8 Questionador. Eu não estou certo se te entendi completamente. Você poderia dizer isso de uma forma um pouco diferente. Você poderia explicar mais completamente? R. Eu sou Ra. Cada um de vocês, neste trabalho, tem conscientemente dedicado a existência agora sendo experimentada, ao serviço a outrem. Este instrumento refinou esta dedicação através da longa experiência com a canalização, como vocês a nomeiam, de filosofia da confederação, como você poderia dizer. Assim, quando nós inicialmente contatamos o instrumento, ele ofereceu seu estado do ser, não apenas ao serviço a outrem, mas ao serviço pela comunicação desta natureza. Na medida em que este contato se desenvolveu, esta dedicação do estado do ser se tornou bem específica. Assim, uma vez que a energia vital é dedicada pelo instrumento às nossas comunicações, mesmo se o trabalho não ocorrer, esta energia vital seria perdida para a experiência cotidiana do instrumento. Assim, nós indicamos a importância do instrumento dispensar sua vontade ao processo de determinar os horários de trabalho, pois, se o instrumento deseja contato, a energia é acumulada e dessa maneira perdida para propósitos ordinários ou mundanos. 44.9 Questionador. Neste caso, já que a energia já está perdida, nós podemos continuar com esta sessão e nós devemos muito cuidadosamente monitorar o instrumento e somente nós devemos ser os juízes de quando as sessões devem ocorrer. Estou correto? R. Eu sou Ra. Isto está profundamente correto. A determinação deste instrumento de continuar contato durante este período já prolongou o período de baixa energia. 44.10 Questionador. Isto é muito revelador para nós. Obrigado. Cada um de nós pegou os sinais e sonhos. Eu tenho estado ciente da comunicação clareaudiente pelo menos uma vez ao acordar.
Você poderia sugerir um método pelo qual nós podemos, digamos, neutralizar o efeito da influência que nós não queremos de uma fonte negativa? R. Eu sou Ra. Existem vários métodos. Nós ofereceremos o mais disponível ou simples. Compartilhar o contato difícil com outros selfies associados com este trabalho e meditar em amor por estes emissores de imagens e luz para o selfie e outros selfies é o meio mais disponível de neutralizar os efeitos de tais ocorrências. Enfraquecer estas experiências através do uso do intelecto, ou das disciplinas da vontade, é convidar o prolongamento dos efeitos. Muito melhor, então, compartilhar em confiança tais experiências e reunir corações e almas em amor e luz com compaixão pelo emissor e amadura para o selfie. 44.11 Questionador. Você poderia me dizer a fonte do sonho do instrumento desta manhã que ela me contou assim que acordou? R. Eu sou Ra. O sentimento do sonho, digamos, foi de influência de Orion. A vestimenta do sonho revelando mais dos padrões associativos de simbolismo do inconsciente do instrumento. 44.12 Questionador. Em meditação, há alguns anos, meu braço começou a brilhar, movendo-se rapidamente e involuntariamente. O que foi aquilo? R. Eu sou Ra. O fenômeno foi uma analogia disponibilizada para você pelo seu eu superior. A analogia foi que o ser que você era estava vivendo de uma forma não compreendida pelos, digamos, físicos, cientistas ou médicos. 44.13 Questionador. Onde eu estou tentando chegar nesta sessão é em qualquer prática que nós possamos ser capazes de realizar para melhor revitalizar o instrumento, pois será necessário fazer tudo o que podemos, a fim de mantermos nossos contatos. Você poderia nos dizer o que de melhor nós poderíamos fazer para aumentar a vitalidade do instrumento para estes contatos? R. Eu sou Ra. Sua experiência foi uma função de sua habilidade de contatar infinidade inteligente. Portanto, ela não tem um suporte direto sobre a energia vital deste instrumento. Nós já falamos anteriormente daquelas coisas que auxiliam este instrumento em energia vital, a sensibilidade para a beleza, para o cantarolar de música sagrada, para a meditação e adoração, para o compartilhar do selfie com selfie em amor livremente dado no intercurso tanto sexual quanto social. Estas coisas trabalham bem diretamente sobre a vitalidade. Este instrumento tem uma distorção no sentido da apreciação da variedade de experiências. Isto, de uma forma menos direta, auxilia a vitalidade. 44.14 Questionador. Eu estava observando o diagrama do avanço das práticas mágicas começando em Malkuth e terminando em Keter. Eu estava imaginando se estes correspondem às cores ou às densidades, com Malkuth como 1, e Azod como 2, Orinestar 103, Tiferet 4, e assim por diante. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está basicamente incorreto, apesar de você estar no caminho correto de pensamento. Cada uma dessas estações tem um número complexo de brilho e de centros de energia, tanto quanto algumas partes em vários balanceamentos, o mais baixo, o médio, o alto e o balanceamento total. Assim, existem cores ou raios complexos e cargas complexas, se você desejar, em cada estação. 44.15 Questionador. Bem, o caminho esquerdo dele representa mais o caminho do serviço a si e o caminho direito o serviço a outrem. R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa deste trabalho. Isto está incorreto. Estas estações são relacionamentos. Cada caminho tem estes relacionamentos oferecidos. A intenção do praticante, ao trabalhar com estes poderosos conceitos, determina a polaridade do trabalho. As ferramentas são as ferramentas. 44.16 Questionador. Como uma pergunta de fechamento, eu irei apenas perguntar se é possível, então, para o Ipsissimus ter polaridade tanto positiva quanto negativa, ou ele deve ser de nenhuma. R. Eu sou Ra. Nós responderemos ao significado deste termo em um sentido especializado. O Ipsissimus é alguém que dominou a árvore da vida e usou este domínio para a polarização negativa. Há mais alguma questão breve que nós possamos responder enquanto nós deixamos este instrumento? 44.17 Questionador. Me desculpe por termos saído um pouco dos trilhos hoje.
Eu penso que a coisa mais importante que nós realizamos é saber como melhor regular as seções do instrumento, e eu esperaria que você se mantivesse comigo em minha falta de habilidade em selecionar questões apropriadas às vezes. Já que acontece algumas vezes de eu me aventurar em áreas para ver se há uma direção possível que possamos seguir, e uma vez entrando, Além disso, eu gostaria apenas de saber, nesta sessão, se há qualquer coisa que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. Eu sou Ra. Não há erros. Relaxe, meu amigo. Cada um de vocês está muito consciencioso. Tudo está bem. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Eu sou Ra. Adonai. Seção 45. 6 de abril de 1981. 45.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 45.1 Questionador. Você poderia nos dar uma estimativa da condição física do instrumento para a comunicação, agora que ele está descansado? Eu sou Ra. A condição deste instrumento com relação ao complexo do corpo está extremamente pobre. Este instrumento não está descansado. Entretanto, este instrumento estava ávido por nosso contato. 45.2 Questionador. O período de abstinência de contato ajudou a condição física do instrumento. Eu sou Ra. Isto está correto. A probabilidade deste instrumento desenvolver o que você chamaria de doença, tanto de natureza pulmonar ou de natureza renal, era bem significativa em nosso contato anterior. Vocês evitaram um possível mau funcionamento físico sério do complexo do corpo deste instrumento. Deve ser notado que seu apoio, baseado em orações, foi útil, como foi a determinação perseverante deste instrumento em aceitar aquilo que era melhor a longo prazo e assim manter os exercícios recomendados, sem impaciência exagerada. Deve ser ainda notado que aquelas coisas que auxiliam este instrumento são de certa forma contraditórias e requerem equilíbrio. Assim, este instrumento é auxiliado pelo descanso, mas também por diversões de uma natureza ativa. Isto torna mais difícil auxiliar este instrumento. Entretanto, com isto em mente, o balanceamento pode ser mais facilmente realizado. 45.3 Questionador. Você poderia me dizer se um grande percentual dos andarilhos aqui agora são aqueles de Ra? Eu sou Ra. Eu posso. 45.4 Questionador. E são? Eu sou Ra. Uma porção significante de andarilhos de sexta densidade são aqueles de nosso complexo de memória social. Outra grande porção consiste daqueles que auxiliaram aqueles na América do Sul. Outra porção, daqueles que ajudaram a Atlântida. Todos os grupos de sexta densidade e de irmãos e irmãs agindo conforme o sentimento unificado de que, da mesma forma que nós fomos ajudados por formas tais como a pirâmide, assim nós poderíamos ajudar suas pessoas. 45.5 Questionador. Você poderia dizer se algum de nós três são de Ra ou de um dos outros grupos? Eu sou Ra. Sim. 45.6 Questionador. Você poderia dizer quem de nós é de qual grupo? Eu sou Ra. Não. 45.7 Questionador. Todos nós somos de um dos grupos que você mencionou. Eu sou Ra. Nós iremos aos limites de nossas tentativas para evitar o infringimento. 2 são de origem de sexta densidade, um de quinta densidade colível à sexta, mas que escolheu retornar como um andarilho devido a uma associação de amor entre professor e estudante. Assim, vocês três formam um grupo altamente coeso. 45.8 Questionador. Você pode explicar o tom da orelha direita e esquerda e o que eu chamo de contato de toque que eu continuamente tenho? Eu sou Ra. Isto foi tratado anteriormente. Por favor, pergunte por mais detalhes específicos. 45.9 Questionador. Eu tenho o que considero ser uma coceira em meu ouvido direito e esquerdo em momentos diferentes. Isto é diferente de alguma forma no sentido de significado do tom que eu tenho em meu ouvido direito e esquerdo? Eu sou Ra. Não. 45.10 Questionador.
Porque o ouvido esquerdo é de contato de serviço a si e o direito serviço a outrem. R. Eu sou Ra. A natureza de seu veículo físico é uma onde há um campo magnético positivo e negativo em padrões complexos em torno das cascas de seu veículo. A porção esquerda da região da cabeça da maioria das entidades é, sobre o nível do contínuo espaço-tempo, de uma polaridade negativa. 45.11 Questionador. Você poderia me dizer o propósito ou filosofia por trás dos complexos de memórias sociais positivos e negativos de quarta, quinta e sexta densidades? R. Eu sou Ra. O propósito básico de um complexo de memória social é aquele da evolução. Além de certo ponto, a evolução do espírito é bem dependente do entendimento do self e outro self como criador. Isto constitui a base para complexos sociais. Quando trazido à maturidade, eles se tornam complexos de memórias sociais. A quarta densidade e sexta densidade consideram isso bem necessário. A quinta positiva usa a memória social ao adquirir sabedoria, apesar disso ser feito individualmente. Em quinta negativa, muito é feito sem o auxílio de outrem. Esta é a última questão, já que este instrumento precisa ser protegido do esgotamento. Existem mais questões breves antes de fecharmos. 45.12 Questionador. Eu apenas preciso saber se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Tudo está bem, meus irmãos. 45.13 Questionador. O que você disse? Eu não consegui escutá-lo. R. Eu sou Ra. Tudo está bem, meus irmãos. Eu os deixo agora no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 46. 15 de abril de 1981. 46.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 46.1 Questionador. Nós poderíamos, por favor, ter um indicador da condição do instrumento. R. Eu sou Ra. Este instrumento apresenta, no momento, extremamente baixa energia física e está sob ataque. Isto continuará por algumas de suas semanas. Entretanto, a energia vital deste instrumento está gradualmente retornando a seu nível anterior. 46.2 Questionador. Nesse caso, seria melhor se nós perguntássemos apenas uma pergunta, a não ser que você julgue apropriado fazer mais perguntas. Mas a questão que está nos perturbando, que eu obtive em meditação, pode ser uma questão inapropriada. Mas eu sinto ser meu dever perguntá-la porque é central à nossa condição mental e do instrumento. Tem a ver com os 2 gatos que nós levaríamos para serem submetidos a uma limpeza de dentes e o pequeno tumor removido da perna do Gandalf. Eu tive a impressão de que pode haver uma invasão ali para o grupo de Orion e eu estava primariamente preocupado sobre qualquer coisa que nós poderíamos fazer para a proteção destes 2 gatos. Eu posso estar fora da linha por perguntar isso, mas eu sinto ser meu dever perguntar. Você poderia, por favor, me dar informações, todas as informações que você puder sobre esse assunto. R. Eu sou Ra. A entidade, complexo mente-corpo-espírito, Gandalf, sendo colível para a terceira densidade, está aberta ao mesmo tipo de ataque psíquico ao qual vocês próprios são vulneráveis. Portanto, através do mecanismo de imagens e sonhos, é potencialmente possível que conceitos negativos sejam oferecidos a este complexo. Mente-corpo-espírito, assim tendo possivelmente resultados deletérios. A entidade, Fire Shield, apesar de colível através de investimento, não tem a vulnerabilidade para ser atacada de forma tão danosa, devido à falta da atividade do complexo mental na distorção da devoção consciente. Para a proteção destas entidades, nós podemos indicar 2 possibilidades. Primeiramente, a meditação colocando a armadura de luz. Em segundo lugar, a repetição de sentenças curtas de ritual conhecidas por este instrumento a partir do estabelecimento que distorce a unidade espiritual para este instrumento. O conhecimento deste instrumento será suficiente. Isto ajudará devido ao alerta de muitas entidades desencarnadas também cientes destas sentenças de ritual. A meditação é apropriada no tempo de atividade e interesse destas entidades.
O ritual pode ser repetido com eficácia a partir deste momento até o seguro retorno, em intervalos convenientes. 46.3 Questionador: eu não estou familiarizado com as sentenças de ritual. Se o instrumento estiver familiarizado, você não precisa responder isto, mas quais sentenças você quer dizer? R. 46.4 Questionador: eu suponho que o instrumento esteja familiarizado. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 46.5 Questionador: você poderia me dizer algo sobre o pequeno tumor na perna do Gandalf? O que causou aquilo e se tem algum perigo para ele? R. Eu sou Ra. A causa de tais tumores já fora anteriormente discutida. O perigo ao complexo do corpo físico é pequeno, dada a falta de repetidos estímulos para a raiva. 46.6 Questionador: neste momento, eu perguntaria se nós devemos encerrar a sessão devido à baixa vitalidade do instrumento, ou se isto é irrelevante por causa da dedicação já atribuída a esta sessão. R. Eu sou Ra. O último está correto. Você pode prosseguir. Nós monitoraremos a energia vital deste instrumento. 46.7 Questionador: eu estava apenas imaginando se uma entidade se polariza na direção do caminho ao serviço a si. A raiva teria o mesmo efeito físico de uma entidade polarizada na direção do caminho ao serviço a outra. Ela também causaria câncer. Ou é apenas um efeito catalítico trabalhando na entidade positivamente polarizada? R. Eu sou Ra. Os mecanismos catalisadores são dependentes, não da polaridade escolhida de um complexo mente-corpo-espírito, mas do uso ou propósito pelo qual esta catálise é colocada. Assim, a entidade que usa a experiência de raiva para se polarizar conscientemente positivamente ou negativamente não experiencia a catálise do corpo, mas em vez disso usa a catálise em configuração mental. 46.8 Questionador: não tenho certeza que entendi isso. Vamos tomar alguns exemplos. Se uma entidade se polarizando na direção do caminho negativo fica com raiva. Vamos tomar a condição onde ela desenvolve um câncer. Qual é o princípio disto para ela? R. Eu sou Ra. Nós vemos a essência da sua pergunta e responderemos em divergência com a questão específica, se isto for de acordo com sua aprovação. 46.9 Questionador: certamente. R. A entidade se polarizando positivamente percebe a raiva. Esta entidade, se usar esta catálise mentalmente, abençoa e ama esta raiva em si. Ela então intensifica esta raiva conscientemente apenas na mente até que a loucura dessa energia de raio vermelho é percebida não como loucura em si, mas como energia sujeita à entropia espiritual, devido à aleatoriedade da energia sendo usada. Orientação positiva então provê a vontade e fé para continuar esta experiência mentalmente intensa de deixar a raiva ser entendida, aceita e integrada ao complexo mente-corpo-espírito. O outro self, que é o objeto de raiva, é assim transformado em um objeto de aceitação, compreensão e acomodação, tudo estando reintegrado usando a grande energia que a raiva iniciou. O complexo mente-corpo-espírito negativamente orientado usará esta raiva de uma forma conscientemente similar, se recusando a aceitar a energia de raiva não direcionada ao randomica, e ao invés disso, através da vontade e da fé, afunila esta energia em meios práticos de descarregar o aspecto negativo desta emoção, a fim de se obter controle sobre outros elfos, ou de outra forma, controlar a situação causando raiva. Controle é a chave para o uso negativamente polarizado da catálise. Aceitação é a chave para o uso positivamente polarizado da catálise. Entre estas duas polaridades, está o potencial para esta energia randomica e não direcionada a criar um complexo de corpo análogo ao que você chama de crescimento canceroso de tecido. 46.10 Questionador: então, como eu entendi isso, você está dizendo que se a entidade polarizada positivamente falhar em aceitar o outro self, ou se a entidade negativamente polarizada falhar em controlar o outro self, ambas estas condições possivelmente causarão câncer. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente correto. A primeira aceitação ou controle, dependendo da polaridade, é do self. Raiva é uma de muitas coisas a serem aceitas e amadas como parte do self ou controladas como parte do self, se a entidade realizará trabalho. 46.11 Questionador:
Então você está dizendo que se uma entidade polarizada ou se polarizando negativamente é incapaz de controlar sua própria raiva ou incapaz de se controlar em raiva, ela pode causar câncer. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está bem correto. A polarização negativa contém um grande requerimento por controle e repressão. 46.12 Questionador. Uma repressão de quê? R. Eu sou Ra. Qualquer complexo de distorção, que você poderia chamar de emocional, que é em si mesmo desorganizado, necessita, a fim de ser útil à entidade negativamente orientada, ser repreendido e então trazido à superfície em um uso organizado. Assim, você pode encontrar, por exemplo, entidades negativamente polarizadas controlando e repreendendo tais necessidades básicas do complexo do corpo, como o desejo sexual, a fim de que, na prática disso, a vontade possa ser usada para impor si mesmo sobre o outro self com maior eficiência quando o comportamento sexual for permitido. 46.13 Questionador. Então, a entidade positivamente orientada, em vez de tentar repreender a emoção, equilibraria a emoção como declarado em contato anterior. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto e ilustra o caminho da unidade. 46.14 Questionador. Então, o câncer é uma catálise de treinamento operando para ambas polaridades aproximadamente da mesma forma, mas tentando, digamos, criar polarização em ambas direções, positiva e negativa, dependendo da orientação da entidade experimentando a catálise. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto, pois esta catálise é inconsciente e não trabalha com inteligência, mas ao invés disso, é uma parte do, digamos, mecanismo de aprendizado e ensinamento estabelecido pelo sublogos antes do início de seu espaço-tempo. 46.15 Questionador. Como o câncer faz este aprendizado e ensinamento quando a entidade não tem ideia consciente do que está acontecendo com ela quando ela desenvolve câncer? R. Eu sou Ra. Em muitos casos, a catálise não é usada. 46.16 Questionador. Qual é o plano para o uso da catálise do câncer? R. Eu sou Ra. A catálise e todas as catálises são projetadas para oferecer experiência. Esta experiência em sua densidade pode ser amada e aceita ou ela pode ser controlada. Estes são os dois caminhos. Quando nenhum caminho é escolhido, a catálise falha em seu projeto e a entidade procede até que a catálise a atinge, o que faz com que ela forme uma tendência na direção da aceitação e amor ou separação e controle. Não existe falta de espaço-tempo no qual esta catálise possa trabalhar. 46.17 Questionador. Eu suponho que o plano do sublogos ou do logos é para complexos de memória social polarizados, positiva ou negativamente, em quarta densidade e acima. Você pode me dizer o propósito do plano para estes dois tipos de complexos de memória social com relação, digamos, à lei de Coulomb ou polaridade elétrica positiva e negativa, ou de qualquer forma que você puder? R. Eu sou Ra. O instrumento está se desgastando. Nós falaremos com vocês novamente. Nós podemos indicar a possibilidade, sem prejudicar mais este instrumento, de aproximadamente 2 sessões por seu período semanal até que estas semanas com potencial de ataque e presença de energia física muito baixa tenham passado. Podemos dizer que é bom estar com este grupo. Nós apreciamos suas fidelidades. Existem mais questões breves antes do final deste período de trabalho. 46.18 Questionador. Apenas se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Todos estão apoiando o instrumento bem e o instrumento permanece firme em seu propósito. Vocês estão conscienciosos. Tudo está bem. Nós os manteremos cientes de quaisquer negligências com relação ao arranjo e orientação dos acessórios. Eu sou Ra. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.